O desabafo corporativo de hoje é: não pode ser difícil dizer não no seu trabalho. Vamos desabafar, Beto? Bora desabafar, Bia. Quais as consequências da gente dizer não no trabalho? Não dizer não. Eu acho que esse que é o desafio, né? A gente tem dificuldade em falar não, em colocar limites. Eu acho que nem só no trabalho, viu? Nas nossas relações em geral. Em todos os papéis. Mas vamos focar aqui no mundo corporativo. Afinal, é desabafo corporativo, desabafo né? corporativo. Em geral, né? Como é um ambiente de super competição, né? E assim, um pouco de competição é bom, mas eu acho que Na medida do saudável. de extrema competitividade, o mundo corporativo normalmente é assim. Se você falar não para o seu chefe, você ganhou ali uma marquinha, né? Um xizinho que vai ficar registrado e guardado. Então, nesse tipo de ambiente, é muito difícil muitas vezes a gente falar não, né? Porque a gente está trabalhando num contexto de medo, de insegurança, de se eu não atender as expectativas do meu chefe, do meu superior direto, será que numa promoção ele vai lembrar de mim? Né? Então fica esse peso nas nossas costas. E aí você tá lá, né? Até aqui de coisa para fazer e vem aquele pedido, 8 horas da noite, né? Urgente. Preciso disso não sei o quê para ontem. E aí? Então, mas o que você falou é muito do ambiente que a gente sempre encontrou nas organizações, né? Aquele ambiente que a gente chama muito atualmente de tóxico. Porque o ambiente psicologicamente seguro deveria ter o espaço para o não. Deveria ter o espaço para a compreensão. Deveria ter o espaço da autenticidade. Concorda? Concordo. E aí o que acontece? É como falar não. É como construir essa relação, como falar não para os colegas, como falar não para o gestor, como esse não impactar na sua carreira. Eu acho que tem 3 níveis aí que a gente tem que olhar. Qual que é o papel do RH nisso? Qual que é o papel da liderança nisso? E qual que é o papel do colaborador, né? Eu acho que todos têm uma responsabilidade nessa história. Não é a gente achar que o RH vai construir sozinho um ambiente de segurança psicológica. Não vai. Né? Mesmo porque a gente depende do gestor, desse líder, fazendo esse papel que está ali no dia a dia, está próximo a ele. Exatamente. O RH vai dar ali os inputs. Né? A liderança, né, vai seguir ali aqueles, né, a visão, nossos valores são esses, não sei o quê, vamos dar treinamento, vamos dar capacitação. Desenvolver essa liderança. Desenvolver essa liderança para essa liderança conseguir implementar nas suas equipes. Né? A equipe vai sendo moldada ali com a cara, com o jeito do líder. Você consegue, mesmo em ambiente tóxico, encontrar equipes que têm, né, um ambiente de segurança psicológica ali, porque tem ali um silo positivo. Um silo, né, um oásis. Um oásis de segurança para as pessoas poderem ser elas mesmas naquela equipe. Isso acontece. Né? Uhum. Agora, o líder também tem que construir esse ambiente com a sua equipe, e aí a comunicação é fundamental. Agora, o ruim é quando o RH não faz esse papel, o líder não faz, e aí sobra para o colaborador. Que no fundo, nós como colaboradores de uma organização, o que a gente de fato tem controle é sobre nós mesmos. Né? Então, acho que aí a gente volta para a eterna questão do autoconhecimento e do autodesenvolvimento. Como é que eu, então, dado que eu não posso contar com as variáveis externas, como é que eu me posiciono e começo a dizer não e impor certos limites que garantam a minha saúde integral? A saúde física, a saúde emocional, a saúde, inclusive financeira também, porque eu também preciso, né, se eu dependo desta posição, deste trabalho, como que eu mantenho o meu trabalho mesmo dizendo não. E aí, qual é a dica para dizer não num ambiente que não necessariamente... Tem técnicas que ajudam bastante nesse processo de rapport. A primeira coisa é não começar com o não. Não põe essa barreira. Sim, né? verdade. Então, deixa eu entender, você vai precisar disso para quê? Para quando? Né? Se houver espaço para esse tipo de diálogo, é muito importante você primeiro investigar, né, o que está por trás daquele pedido, qual que é a necessidade que está por trás daquele pedido. Né? E aí tem que trazer o seu contexto, falar, olha, agora eu estou com tal e tal, não sei o quê. Será que a gente consegue fazer isso amanhã no primeiro horário? Porque eu preciso entregar um outro relatório aqui. Então, se você traz um não de cara, é como se, assim, na nossa relação, eu coloquei um obstáculo aqui no meio. Né? E a ideia é como que a gente pode se unir para juntos
atendemos as suas e as minhas necessidades, que muitas das vezes, no final da história, são as mesmas. Né? Não, e é importante também que assim, existe um time. Dificilmente é você e seu gestor. Né? Existe mais pessoas nessa relação. Como é que esse time pode suportar essa demanda eventualmente, caso você não possa suportar? Essa é uma questão. E essa assim, é um ponto que eu acho que é o mais subjugado. Geralmente, a gente olha para potencializar os indivíduos. A gente não potencializa o trabalho em equipe. E o futuro é colaborativo. O futuro é co-construído, é co-criado. Não só na própria área, né? Mas cada vez mais squads, equipes multidisciplinares, a gente vai trabalhar por projetos, a gente vai estar tendo que se relacionar com outras pessoas e a gente está respondendo a diferentes líderes. A gente não está todo mundo debaixo de um guarda-chuva de uma única pessoa, né? Que daí a gente joga a responsabilidade nas costas dessa pessoa. São relações multifacetadas. São né? multifacetadas. E muitas vezes até a gente está fazendo vários projetos em diferentes instituições, com diferentes grupos, né? As carreiras elas estão se abrindo aí para esse universo de possibilidades. Se a gente não conseguir estabelecer limites nas nossas relações, o que vai acontecer? A gente vai surtar. E mais do que isso, quando a gente passa a não estabelecer limites. O primeiro sim que era não, o segundo sim que era não, o terceiro é sim, não existe o não como possibilidade. E aí, no fundo, a gente está alimentando uma cultura de desrespeito, uma cultura de não compreensão do contexto, uma leitura de não compreensão de que somos seres integrais com vários papéis e nem sempre temos condições de fazer hora extra naquele dia. Uma vez não planejado, eventualmente eu tenho um compromisso inadiável de fato. Ou, às vezes, eu tenho uma questão importantíssima dentro da minha casa que eu preciso retornar para a minha casa. Né? E acho que e isso, se a gente começa a dizer sim quando é não, e isso vira um hábito, inclusive a gente está prejudicando a própria produtividade, concorda? Porque a gente acha que é egoísmo muitas vezes, né? Se eu ficar pensando em mim, eu estou sendo egoísta. E não é esse o ponto. A questão é uma visão de sustentabilidade. Exatamente. Né? Então, aquela frase, né? Quando eu falo sim para todo mundo, eu estou falando não para mim mesmo, mas não é não só para mim, é para essa pessoa que faz parte deste time que tem um propósito ali. Então, se você espanar, a equipe vai sofrer, o propósito não vai ser atingido. Agora, existem situações que não tem como a gente muitas vezes falar não. Aconteceu, é urgente, é isso, isso e aquilo. Uhum. Ok, você dá um sim. Você fala um não para você e dá um sim ali. É importante, em algum momento, você retornar ali e conversar depois sobre isso. Naquele dia não rolou porque estava na frente da diretoria, dos sócios, não tinha como te falar. Né? Mas você vai, você faz, ali você abre e você expande ali o que seria o seu limite. Isso não pode se tornar regra, é uma exceção. Para recontratar. Só que depois você volta e conversa. Recontratar para que no futuro você consiga dizer o não mais claramente, mais tranquilamente. Agora, estava aqui pensando enquanto você falava. Quando um líder não sabe dizer não, o impacto que gera no seu time, o impacto que gera na organização. Quantos líderes mais permissivos versus líderes não permissivos dentro da mesma organização geram assimetrias, geram times exaustos versus times equilibrados. Né? E o quanto isso não é sustentável com um olhar maior, não é verdade? Vou te falar uma coisa, Bia, Desabafa. Desabafa. Que é meio forte, assim, tá? Se você é esse perfil de líder que abraça qualquer pessoa que está com problema, você traz para você, você traz para você, você traz para você, tá? Esse recado é para você. Tá? No fundo, reflete sobre isso. Você realmente acredita no potencial da sua equipe? Porque se você está executando o que eles deveriam fazer, será que no fundo, você não acredita nessas pessoas? E muitas vezes é isso, a gente não está dando espaço para o crescimento e para o desenvolvimento. E aí o que acontece é a gente vai deixando o time pequenininho, né? A gente não deixa esse time crescer, aumenta o gap entre esse gestor e esse time, né? E esse gap jamais é coberto. Porque se esse gestor ele continua avançando, sobrecarregado,
e esse time não é desenvolvido, esse time não tem a oportunidade de alcançá-lo, o gap vai se aumentando, não existe sucessão, não existe como você formar sucessores nessa condição. E não é por mal. Não é por mal, Não. Bia. A pessoa faz com uma boa vontade. Eu sei, Tá? Você vê que a intenção então é a pessoa positiva. tá até aqui de coisa, deixa que eu te ajudo. O outro também, deixa que eu te ajudo, deixa que eu te ajudo. A intenção, ela é positiva, só que ela cria um hábito muito ruim ali, dentro daquele contexto, daquele time. Né? Agora, para a gente voltar à questão do como dizer não. Né? Quando você falou de necessidade, bem no comecinho da nossa conversa, eu lembrei muito de comunicação não violenta. Né? Nós, brasileiros, por termos vivido situações que nem todos os países mais estáveis viveram, né? Nós somos uma sociedade que a gente compreende o contexto muito mais do que outras sociedades. Né? Então, eu fiquei pensando aqui comigo, poxa, uma das formas, seja você contribuidor individual, né? Parte de um time, ou seja, você gestor de times ou gestor de gestores, uma das formas de você dizer não talvez seja a comunicação não violenta, né? No sentido de dizer o porquê, né? Quais são os fatos ali que permitem, que te levam a dizer não, né? A questão de qual é o seu sentimento relacionado, a sua necessidade e o seu pedido finalmente, do não. Não vou fazer. Dá para passar para outra pessoa? Dá para a gente negociar prazo? Porque às vezes também é uma questão de não temporal, né? Não temporal. Ou não... Hoje, agora, talvez eu não consiga, mas eu consigo num outro momento. Te atende, né? Mas assim, foi uma ideia. Que outras ideias você teria para a gente aprender a dizer não, hein? Eu acho que, sim, minha sugestão é sempre você fazer este movimento de trabalhar a empatia e entender qual que é a necessidade do outro. E aí tem diferentes técnicas. A comunicação não violenta, né? Eu sou um apaixonado, eu só fico meio assim que as pessoas restringem as 4 etapas lá e virar receita de bolo, né? Você é contra a receita de bolo? Eu sou contra a receita de bolo. Cada um de nós tem uma magia para fazer um bolo, né? O Martin Rosenberg, ele falava que poderia chamar a comunicação não violenta de comunicação empática, comunicação compassiva. E eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar, né? A compaixão para aquela pessoa. Então, é sempre entender. Tem técnicas diferentes, né? Então, assim, mas a gente sempre vai ter que trabalhar essa comunicação mais assertiva, o ouvir, o entender e aí buscar junto uma solução que atenda aos dois. Que muitas vezes, no final da história, assim, cara, o que eu posso te dar é um amanhã e a pessoa realmente precisa de um hoje, então dessa vez não tá, mas eu tô aqui com você. Reforçar que existe este vínculo. Não é porque dessa vez a gente não conseguiu, né? Que eu te ajudasse, que a relação está rompida ou a gente está separado. É sempre mostrar assim, estamos juntos, a gente está nessa. Sim. Né? E aí, só que os recursos, eles não são ilimitados. Então, o que dá para a gente fazer? Qual que é o melhor possível dentro desse contexto? Legal. Né? Então, construir sempre esse diálogo. Tá? Legal. Você falou de ouvir, né? Na verdade, eu entendo que você queria falar de escutar. De escuta. Né? Porque acho que a comunicação empática, a comunicação compassiva, que você é mestre no tema, né? A gente, de fato, parte do escutar. Né? A gente ouvir com a devida atenção, com o devido foco, com a devida abertura para a compreensão. Né? Porque a gente não, muitas vezes a gente... Ai, bati, oi. Muitas vezes a gente não está presente com a qualidade de presença necessária e, no fundo, a gente está ouvindo a nós mesmos. Né? Enquanto a outra pessoa está falando, a gente está aqui processando o próprio pensar. Né? O ouvido está funcionando, né? Mas a atenção da mente não está naquela audição. Tá? A minha mente está focada em outra coisa. E então, quando a gente fala de escutar, é isso. O ouvido está ali captando aqueles sons e a minha atenção está naquilo que está sendo falado. Só que, normalmente, não é o que acontece. Né? E a gente, muitas das vezes, se pega assim, né? Você aqui falando. Se eu já estiver pensando qual que vai ser a minha próxima fala, significa que eu não estou te ouvindo. Claro. Né? Claro. Eu só estou esperando uma brecha para poder falar. Claro. Né? E quantas vezes a gente não se comunica assim, tentando impor a nossa verdade, impor a nossa visão? Então, esse movimento da escuta, ele requer um passo para trás de abertura. Então, eu trabalho, né, na palestra de liderança humanizada muito
gestor, o líder, nesta humanização, nesta presença, nessa autenticidade, nessa escuta, nessa comunicação assertiva. E você também tem conteúdo relacionado à compassividade, à comunicação compassiva. Fala um pouquinho. A empatia aplicada para negócios, né? Ela, para mim, é o ingrediente secreto por trás da humanização do mundo corporativo. Quando a gente vai falar de centralidade de cliente, quando a gente vai falar de melhorar as experiências, tanto do colaborador quanto do cliente, o que está por trás disso tudo, uma liderança, né, que seja mais acolhedora, que dê o suporte necessário para a equipe, o que está por trás, nunca sozinho, mas sempre está ali, é a empatia. Né? Então, como que a gente pode desenvolver essa capacidade empática que todos nós já temos, mas que pode sim ser melhorada. Legal, legal. Bem, para a gente encerrar, como ser possível a gente dizer não e continuar esta relação? Você falou já sobre isso, mas para a gente encerrar, recado final. Eu acho que uma das coisas mais importantes nisso tudo, como a gente já comentou brevemente aqui, é não ser receita de bolo, sabe? Não fazer automaticamente. Aprendi uma regrinha que você faz, né, um feedback sanduíche, então eu faço um elogio aqui, ou Nossa, os 4 como tem passos, regra de feedback. Os 4 passos da comunicação violenta, ou trazer essas receitinhas prontas, quem está do outro lado percebe. Então, a minha dica é realmente você estar genuinamente interessado no outro. Né? Porque eu acho que o maior empecilho nisso tudo não é uma técnica ou outra. É a gente estar centrado nos nossos problemas. Porque normalmente a gente tem uma lista infindável de coisas a serem feitas, um monte de pendências. Então a gente está meio que querendo se livrar ali do outro. Né? Então se você abrir um diálogo ali, por um momento, né, desapega das suas necessidades e entende o que o outro está passando naquele momento. Excelente. E aí sim, você constrói, né, um consenso ali do que pode ser feito e o que não pode ser feito naquela circunstância, naquela realidade. E muitas vezes você vai dar um não na pessoa e a pessoa vai sair falando, nossa, a Bia é o máximo. Porque, no fundo, você, com qualidade de presença, você compreendeu a necessidade do outro, você compreendeu a sua própria necessidade e limitação. A partir daí, você construiu uma solução, que é uma solução no não é no sim. Ou é uma solução no sim temporalmente, ou seja, eu vou alargar o prazo de entrega, ou vou, eventualmente, abrir mão de parte do escopo e tudo mais. Mas é uma co-construção. Eu estou co-construindo um não, co-construindo um talvez, co-construindo um sim, juntos, atendendo às necessidades de ambos. Faz sentido? Faz todo sentido. E sabe o que é o mais interessante disso tudo? Não? É que você vai passar uma imagem de maturidade para o seu líder. E o quanto maturidade faz toda a diferença, porque senão estamos sendo crianças dentro de um ambiente adulto. Aí o líder sabe que ele pode contar com você, porque o dia que você fala sim, é porque é sim mesmo. Agora, aquela pessoa que fala sim para tudo e está se descabelando, uma hora ela não vai conseguir entregar. Pior que isso, vai entregar. Uma hora não, já vai entregar com menos qualidade do que o esperado, vai, consequentemente, em algum momento adoecer, vai, eventualmente, extravasar, né? Porque emoções a gente não controla, mas a gente modula. É uma pessoa que passa a não conseguir modular suas emoções e aí o problema cresce e não reduz. A gente é brasileiro, a gente não desiste nunca. Então a gente, né, fica tentando dar esses jeitinhos, mas isso só funciona no curto prazo. E tem um preço a ser pago. E aí é isso, é tentando e não fazendo. Exatamente. Valeu o desabafo de hoje? Muito bom esse desabafo, Bia.